Olá, tudo bem? Bom dia, uma excelente semana a todos. E eu vou fazer um vídeo aqui, breve, porque a minha saúde está meio debilitada. Não sei se eu estou dengoso, não sei se eu estou. Não sei, sei que já tem 4 dias que a febre não passa, dia e noite. Mas eu estou tranquilo, tô tranquilo. Aí eu vou fazer esse videozinho aqui rápido. E eu quero falar a respeito de quem foi a besta que emergiu do mar. A besta que emergiu do mar, que está em Apocalipse 13. E claro, isso é muito importante saber. Todas as coisas da Bíblia é importante saber. Mas principalmente, tudo que se refere ao livro do Apocalipse é importante saber. Porque você se atualiza. Você não vira uma. Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Você fica uma pessoa sábia, uma pessoa antenada, uma pessoa atualizada. Até para falar tá difícil. Eu já sou zangado, né? E nessa situação ainda, aí é que dá vontade mesmo de ficar mais zangado ainda. Tá bom? Então veja, Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 ao 10, assim está escrito no texto da NAA, Nova Almeida Atualizada: a besta que emergiu ou a besta que subiu do mar. Tanto que você lendo essa besta aqui e depois você vê a besta que emergiu da terra, praticamente é a mesma. Eu sempre falava assim que tiveram duas bestas no livro do Apocalipse. Mas quando você começa a analisar a do versículo 1 ao 10 de Apocalipse 13 e do versículo 11, praticamente é a mesma. Foi o mesmo modus operandi. Foi dada autoridade para ambas. Então dá a impressão que é a mesma. Mas tudo bem. Essa parte aqui, você entende que era alguém, essa besta aqui do Apocalipse 13, 1 ao 10, você entende ali que foi alguém que recebeu a autoridade do dragão. Esse dragão leva-se ao entendimento que era o imperador, porque o imperador mandava mais do que a besta. E aqui fala-se que essa besta ela cercou o acampamento dos santos e lutou contra os santos e foi vitorioso. Aqui deixa claro que foi o general Tito, não Nero. Nero não. Aí tem uma parte que eu vou ler aqui, que muita gente fala, não, esse foi Nero porque ele sofreu uma ferida e depois ele foi curado. Mas onde está isso na Bíblia, né? Pessoas falam de coisas fora da Bíblia. Eu procuro analisar 100% coisas dos escritos bíblicos, né? Eu não vou por Bíblia de estudo, eu não vou por apostila, eu não vou por entendimento, o entendimento de teólogo, dessa turma aí. Eu vou pelo que está na Bíblia. Eu peço sabedoria ao Deus Espírito que habita em nós, que está em nós, para que ele venha dar entendimento. Então, coisas que você vai lendo e vai se encaixando, a conta vai fechando. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão, olha aqui, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão, quando se vê lá em Apocalipse 20, algum lugar, o dragão sempre demonstra ser o mais forte, o mais poderoso. É igual Apocalipse 12. O dragão estava na frente da mulher que estava para dar à luz, a mulher que sofria dores de parto. Você vê que ali era algo poderoso. Provavelmente aquele dragão se referia ao exército romano, que era comandado por essa besta. Essa besta ela recebeu a autoridade do dragão. Ela recebeu a autoridade de alguém poderoso. Olha aqui, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão
deu à besta o seu poder. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. É aqui que aparece Nero. Segundo os estudiosos, segundo não sei aonde que está escrito isso, eles se referem falando que essa besta aqui tinha sido Nero, porque ele tinha sofrido um acidente, um não sei o quê. Então abre essa lacuna na mente das pessoas. É o que eu falo, eu busco entendimento coerente, busco ver se a conta fecha, busco uma contextualização o mais real possível, com base no conhecimento dos escritos bíblicos. Tanto que, é o que eu falo, eu não tenho o mínimo de orgulho, eu não tenho o mínimo de vergonha de... Outrora, eu falei que no Apocalipse tiveram duas bestas. Uma foi Nero e outra foi o general Tito. E aqui nesse capítulo 13, eu disse um dia que essa primeira besta era Nero, por causa dessa ferida de morte, e a segunda besta era Tito. Mas você vai lendo e você vai entendendo que, para a conta fechar, quem recebeu esse poder e autoridade, ele recebeu para fazer alguma coisa. Ele não recebeu só para... que nem Nero. Nero recebeu. Eles tinham autoridade de perseguir cristãos. Ele crucificou Pedro de cabeça para baixo. Ele decapitou Paulo. Você entende como que é? Ele que mandou aprisionar João na ilha de Patmos. Mas ele não recebeu a autoridade de lutar contra os anjos e os vencê-los. Não, Nero não recebeu. Então essa besta aqui não pode ser Nero. Que nem está falando aqui, uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. As Bíblias de estudo, por aí, a maioria fala que aqui foi Nero. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. 4. E adoraram o dragão. Olha aqui, presta atenção aqui. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Veja, então essa besta, ela era alguém que tinha poder, que tinha autoridade, que tinha força de lutar, que tinha incumbência, que recebeu esse trabalho, recebeu essa função de cumprir Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Que recebeu essa autoridade, que recebeu essa incumbência de ser um instrumento nas mãos de Deus, para que se fizesse justiça, para que Deus cobrasse as contas desde a morte de Abel até Zacarias, porque assim Jesus de Nazaré disse, em Lucas 21 e em Mateus 23. Eles é que seriam responsabilizados pelas mortes desde Abel até Zacarias. Aquela geração pagaria a conta. Então vai vendo aqui, ó, Apocalipse 13, 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Quem foi esse dragão? Vespasiano, o imperador, o sexto imperador. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Porque esse dragão, possivelmente, com quase certeza, foi o imperador Vespasiano. Porque no ano de 67, Nero morreu. Assim diz a história. Nero morreu em 66, 66, 67. Nero morreu. Foi isso? 68, início de 69, foi o ano da anarquia. Ficou sem imperador. Quando foi? E outra, Nero não ia dar o poder dele para ninguém. Para quem é que Nero? Nero poderia ter sido o dragão. Mas quando o general Tito veio e cercou, quando ele veio e lutou, quando ocorreu a guerra dos judeus, que foi quando ocorreu o cerco a Jerusalém, para o grande julgamento da prostituta da nação de Israel dentro da Babilônia, Jerusalém, o seu pai, o Vespasiano, o imperador Vespasiano, o pai do general Tito, ele foi a Roma, porque ele foi proclamado imperador, ele foi lá colocado como o sexto imperador. Tá aí, isso daí tá aí no Google, você pode pesquisar isso aí. O imperador Vespasiano, ele teve que ir a Roma. E em seu lugar,
Ele deu autoridade e deu a carta branca, as cartas brancas para o filho dele, o general Tito. Foi quando, no mês de julho de 69, ele cercou a Babilônia, ele cercou Jerusalém. Se colocou de frente, o dragão se colocou de frente à mulher que estava para dar à luz, a prostituta que estava sendo julgada, ia dentro de Jerusalém. Então adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Então, como que isso daqui pode ter sido Nero? Como que essa besta que emergiu do mar pode ter sido Nero? Ah, mas foi golpeada e teve uma ferida. Mas aonde que está isso na Bíblia? Hã? Foi-lhe dada uma boca, no versículo 5 de Apocalipse 13, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses, se você dividir por 30, dá 3,5. Ou é dividido por 12. Deixa eu ver na calculadora aqui. Que calculadora? 42 meses. 42 meses, cada mês tem 30 dias, dividido por 30, será? Ou é por 12? Não, é por 30, tá? Então é 42 dividido por 12 meses. Dá 3,5, dá 3 anos e meio. O início, os primeiros conflitos daquelas guerras começaram justamente no ano 66. Quando o general Tito começou a guerrear contra a Judéia, no ano de 66. Do ano de 66 até a metade do ano 70, deu 42 meses, deu 3 anos e meio, que foi metade de um tempo, metade de uma semana, ou 1.260 dias. Então não pode ter sido Nero, essa besta que emergiu do mar, porque em 67 Nero se foi, ele não cumpriu. Ele então, se tivesse sido dado autoridade a Nero, mas Nero era dragão, Nero não podia ser besta, porque Nero era imperador. Então aí a conta vai fechando. Vai fechando. Então em 66 começaram os primeiros conflitos na Judéia. E para que ele exercesse essa autoridade, essa luta, esse conflito, foi um período de 42 meses. Um período de 3 anos e meio. Então foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. 6. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Ele não difamou? Não foi general Tito que entrou, quando eles invadiram Jerusalém, lá no ano 70, quando ele adentrou o templo, em uma ala, em um espaço ali dentro do templo, ele não colocou o seu antítipo, o seu busto, e aquilo ali, para os judeus, quando um gentio entrava dentro do templo, era uma profanação, era uma difamação. E o general Tito, além disso, de entrar, ainda colocou uma estátua, um busto dele. Quer dizer, para que profanação mais que isso? E isso não foi Nero que fez. Isso quem fez foi o general Tito. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. 7. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Olha aqui. Foi-lhe dado ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha a autoridade que ele recebeu. Olha a autoridade que a besta recebeu. Ela recebeu autoridade para lutar contra os santos. Os santos quem eram? Os judeus na concepção judaica. Os santos eram os judeus. Então foi permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A guerra dos judeus, quem foi? Foi no período de quem? Do general Tito. Ele que era o comandante dos 4 anjos que estavam preparados junto ao rio Eufrates
Os 4 anjos significavam as legiões, o exército romano. Então, quem foi a besta que emergiu do mar? Cada versículo, a cada linha, vai ficando mais fácil de entender que foi o general Tito, filho do grande dragão, o imperador Vespasiano, que foi proclamado imperador, conclamado, que foi levantado como 6º imperador no mês de julho de 69. Inclusive, tem até uma parte lá em Daniel 7:21, enquanto eu olhava, Daniel falou, em Daniel 7:21, enquanto eu olhava, eis que esse chifre era um chifre pequeno, tá? Quando você lê a história aqui de Daniel, era um chifre pequeno que ele sobressaiu no meio dos outros chifres. E ele foi mais autoritário, foi mais arrogante do que os outros chifres. Esse chifre pequeno foi o general Tito. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa isso aqui. Isso aqui leva um entendimento muito perfeito da besta que emergiu do mar. Continuando aqui, Apocalipse 13, versículo 8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos do livro da vida, do cordeiro que foi morto. Ou seja, aqui estava se referindo aos gentios. Porque quando João fala aqueles que não estavam escritos no livro da vida, é aqueles que não faziam parte da genealogia judaica. Não fazia parte dos judeus. Então aqui, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Ou seja, os gentios. E o general Tito, o exército romano, era o quê? Judeu ou gentil? Era gentil. E os gentios, claro, que quando viu Jerusalém sendo destruído, quando viu os judeus sendo massacrados, sendo pisados, sendo esmagados igual pulga, a nação gentílica naqueles dias adoraram quem? O exército romano. Agradeceram o exército romano, porque os judeus sempre foram arrogantes, os judeus sempre foram soberbos, os judeus diziam que Deus era só deles. Os judeus não permitiam que nas festas judaicas, Páscoa, festa das semanas, do Pentecoste, os judeus não permitiam, porque segundo a lei de Moisés, os gentios não poderiam participar daquelas festas, daquelas festanças. Então, quando os gentios viram a besta que emergiu do mar, o exército romano pisando, destruindo os judeus, então para eles começaram a adorar, começaram a engrandecer o exército romano. Você vê que tem coerência isso. Aqui, eu vou ler o versículo 7 e 8 emendado, você vai ver aqui, ó. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dado ainda autoridade para cada tribo, povo, língua e nação. 8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Maravilha, né? Maravilha. Isso é muito importante você saber. Isso é muito, você que está querendo se atualizar, você que está querendo buscar se realmente ainda existe alguma coisa para acontecer, se ainda tem alguma promessa para acontecer. Não. A única coisa que nós temos que saber que vai acontecer, não sei se vai ser breve, vai ser uma terceira guerra mundial. Se esse mundo vai explodir ou não vai, aí cabe a Deus. Porque cada dia a maldade do ser humano, a arrogância, a blasfêmia dos seres humanos, principalmente dos religiosos, está cada vez mais cavernosa, está cada vez mais nojenta. Mas quanto ao juízo, como foi o tribunal de Cristo do ano 66 à metade do ano 70, esquece. Então, quando você entende essa passagem aqui, você tira a falsa esperança. Ainda vai se levantar o anticristo. O anticristo é Macron. O anticristo deve ser esse Cláudio que anda falando essas coisas aí. O anticristo deve ser o Lula, o Bolsonaro. Então, quando você vai entendendo, quando você vai fechando esse cálculo aqui, aí você vai tirando, vai acabando com isso. Você vai continuar? Pelo contrário, você vai amar Deus ainda mais. Você vai amar o seu próximo ainda mais. Você vai saber que Deus ele é espírito e que Deus não está em religião nenhuma, que Deus não está em mandinga nenhuma. Deus está em nosso espírito, em nosso interior, em nosso coração, em nosso entendimento. Versículo 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça.
Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada será morto, morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, este foi essa breve mensagem, esse breve vídeo, e nesse outro aplicativo que eu estou fazendo uma livezinho. Então estou fazendo para dar uma satisfação aos nossos irmãos, que eu não estou bem, já tem 4 dias, tá? E se dedica a esse estudo, se dedica a essa mensagem. Não é porque você assistiu aqui, você fala, já acabou. Não. Você tem que pegar a sua Bíblia, se debruçar, estudar e ver se tem coerência ou não. Tá bom? Então, eu peço a sua colaboração nesse canal, dando joinha, comentando, compartilhando, curtindo, se inscrevendo, ativando aí o sininho. E até a próxima, se o Pai do nosso Espírito permitir. Tá bom? Beijo no coração. Uma excelente semana a todos. Tchau, tchau.